Nesse teste de perseguição e fuga, são realizadas 3 voltas na arena. Você corre com o rato atrás do camundongo. E aí, e aí você analisa a velocidade que o animal fugiu e o número de saltos na tentativa de escapar que ele deu. Então, se o animal para, ele não corre, não lá. Vocês estão aqui do rato, não? Se o animal para, você para também, né? Você estimula, assim, não fica instigando, mas você está pertinho. E aí, deu 2 minutos ele não saiu do lugar, considerado o tempo máximo que você pode desse teste, né? Então, nesse teste foi avaliado, né, a velocidade. Então, o grupo que recebeu a maior dose apresentou maior velocidade de fuga e o número de saltos também, com a maior dose. Oi? Deixa eu te perguntar uma coisa. Acho que, se eu não me engano, é um dado até dos próprios Blanchard, mostrando que, acho que por volta de 20% de ratos pregam camundongo. Isso. Talvez esse medo... Talvez não, por isso. Por isso. Mas então, a gente tem uma alta porcentagem de ratos que caçam camundongos. Isso acontece eles mesmos, né? Porque isso foi uma pergunta... O trabalho deles, não é isso? Isso foi uma pergunta que eu fiz quando eu cheguei lá. Eu falei, mas que coisa esquisita, um roedor ter medo de outro roedor, né? Assim, rato, camundongo de rato. Mas isso também envolve a questão de disponibilidade de alimento, né? Então, para eles, o camundongo, ele, com o estímulo dessa maneira, que é feito nesse teste, ele recebe a informação no sentido de predação mesmo. Quantos por cento de animais você tem de camundongo que não respondem nada? O animal... Não tem medo nenhum. Controle. Controle é muito difícil. Tem um raro que é um animal que não foge. Tá. Muito. Do trabalho todo que eu fiz lá, nenhum teve assim, 0. Tá. Pode ter demorado esses 2 minutos no teste da fuga. Tá. Mas... Não expressar a reação. Não expressar. Isso. Se você for só com a sua mão, Também. Você não precisa do rabo, né? Mas como o próprio aparato tem um controle, né? Porque eu sou grandona, mas tem uma pessoa que é pequenininha. Então, o controle é esse, a aproximação de um animal. Mas se você quiser, vou pegar, sei lá, uma pá e considerar essa pá como estímulo, né? Também pode ser. E a resposta realmente é muito parecida. Mas para caracterizar a presa-predador, então, né, a gente vai pegar uma cobra, por exemplo. Então, é a questão de presa e predador. Você ia perguntar para mim? O outro teste é os robôs átomos, a gente pode botar ele e ficar andando. Ué. Mais controlado. Tem que ter cheiro. Tem a questão do odor. O outro teste é chamado de corredor sem saída. Então, o camundongo ele é confinado em 3 quadrantes. Então, aqui fecha uma porta e aqui outra porta. E aí é analisado também várias respostas, dentre elas o quanto esse animal se aproxima do predador e o quanto ele congela. Então aqui o camundongo, e a gente fica paradinho na outra extremidade, observando o que ele faz. Com o ansiolítico, esse camundongo vai lá, brinca com o rato, não tem medo nenhum. E aí, com o efeito, né, do CRF, a gente observa uma redução importante da resposta de aproximação e um aumento da resposta de congelamento. Então, ele para de se aproximar comparado ao controle e ele aumenta o congelamento comparado ao controle. E, finalmente, ao pós-teste, que também é avaliado a mesma medida exploratória,
Então, quando os quadrantes desse animal, ele sai do corredor, ele já quer sair correndo, né? Vocês observam. Tenta fugir, uma tentativa de fuga, com saltos. Então, é analisado todas essas respostas. Cruzamento, levantamento, salto. E também teve, né, um aumento dessas respostas. E para controlar o efeito da droga em relação à sedação, como muitos ansiolíticos causam efeitos sedativos, a ideia então é de ver se essa droga também pode causar algum efeito sedativo. E o animal é colocado nessa parede fininha e é observado se ele consegue caminhar nessa parede de 2 metros, né? Então, é o controle de equilíbrio e locomoção do animal em relação à droga. Bom, então, o que a gente concluiu desse trabalho? Que a microinjeção do CRF na intracérebro ventricular aumentou os comportamentos de defesa nessa bateria. Que na ausência do estímulo ameaçador, o CRF reduziu a atividade exploratória, mas com a presença do estímulo ameaçador aumentou as respostas defensivas. E o CRF não comprometeu, então, a atividade locomotora. Esse é um efeito positivo, porque se o agonista, que é o CRF, causou tudo isso, um antagonista pode ser uma potencial droga no tratamento das desordens de ansiedade. Bom, como eu falei, existem receptores CRF na BAG, CRF1 e 2. E a proposta desse trabalho, que esse foi feito aqui lá em Ribeirão Preto, foi de colocar a cânula de microinjeção não no ventrículo, mas direto na PAG. Então, nas 3 colunas dorsais, que estão mais envolvidas com essas respostas. Então, na dorso medial, dorso lateral e lateral. E nesse trabalho, nós usamos um modelo clássico de ansiedade, que é o labirinto em cruz elevado. Então, nesse modelo, são 2 braços fechados e 2 braços abertos, suspenso do solo. Ele basicamente avalia o comportamento exploratório do animal, né, que, embora ele tenha medo de espaços abertos, ele tem a curiosidade de explorar o local. E é um equipamento amplamente utilizado no mundo, é o mais utilizado nos trabalhos envolvendo ansiedade. Eu não consegui acessar aquele site Scope, mas mostra, assim, eu queria colocar na apresentação o tanto de trabalhos com o labirinto em cruz, que cresce assim a cada ano. Então, ele é um modelo clássico que continua sendo utilizado para o teste de diversas drogas, para padronizar e para utilizar, né, diversas novas drogas. Bom, deixa eu ver. Além a medida clássica avaliada nesse aparato é quantas vezes ele entra no fechado, quantas vezes ele entra no aberto e o tempo que ele fica no aberto. Essas são as medidas clássicas. Mas tem também as medidas novas, consideradas medidas novas etológicas, que é quantas vezes ele chega na extremidade, quantas vezes ele mergulha a cabeça para o precipício, quantas vezes ele se rasteja ou se estica e volta para o lugar. Essas respostas caracterizam a avaliação do risco, de risco, né, do animal. Então, com a injeção do CRF na coluna dorsomedial da periaquedutal, foi possível observar também uma redução da entrada no braço aberto. Então, o animal estava com mais medo. Ele entrou menos no braço aberto e permaneceu menos tempo no braço aberto, que é o local aversivo. Com relação ao braço fechado, não houve alteração, e isso significa que não teve alteração motora, então, nos grupos tratados. Eles continuaram se movimentando. Nas medidas novas,
a exploração da extremidade aberta, que é quantas vezes o animal chega aqui na beiradinha, houve uma redução dose dependente do número de aproximação na extremidade aberta e também uma redução dose dependente do mergulho da cabeça nos braços abertos. As respostas de avaliação de risco, que consiste nessa de se esticar e voltar, ou se esticar e caminhar, ou só de espreitamento, né, que é observar o que está acontecendo, também houve um aumento na avaliação de risco, tanto no rastejamento quanto do esticamento. E, por outro lado, quando a injeção foi feita nas outras duas colunas, nenhum efeito foi observado. Quando o animal foi testado nesse aparato. É importante lembrar que são grupos independentes, né? Então, cada grupo com injeção em determinada coluna. Então, qual foi a conclusão desse trabalho? É que a coluna dorsomedial ela é importante, ela é fonte, né, de neurônios que apresentam, né, receptores do CRF e com a redução, né, da entrada nos braços abertos, mostra que existe então aí uma participação dessa estrutura para organizar a resposta defensiva. Outro ponto é a questão das medidas etológicas novas, que aumentou, né? As respostas aumentaram, né, em relação ao grupo controle, quando o CRF foi injetado na dorsomedial. E, como eu mostrei, não houve efeito nessas respostas que eu avaliei. Né? Num outro modelo pode ser que tenha, mas nesse modelo não tem. E, finalmente, que existe, então, uma especificidade. Então, esses neurônios da coluna dorsomedial, eles podem ser mais específicos para modular essas respostas de defesa dos animais. Isso foi um trabalho que eu terminei e agora eu já tenho um trabalho que está na fase final, que é avaliar o efeito do CRF no outro modelo, que é um modelo de condicionamento, chamado sobressalto potencializado pelo medo. Eu não vou apresentar aqui os resultados, porque ainda não são conclusivos, mas a ideia é essa. Nesses dois modelos que eu apresentei, são modelos de medo inato. Então, o animal tem medo de um predador, ele tem medo de um espaço aberto, embora ele tenha tendência a explorar. Mas e agora, quando você condiciona o animal, quando você tem um medo aprendido, como será que o CRF desempenha o seu papel nessa resposta? Então, foi isso que eu fiz e agora ainda estou fazendo. E a minha ideia é essa, de trabalhar com esse neuropeptídeo, que é uma proposta nova de fármacos, não só o CRF, né? Tem a urocortina, que é um outro neuropeptídeo, o peptídeo envolvido também em diversas respostas, ainda também não foi testada, em modelos de ansiedade. Tem vasopressina, oxitocina, que também parecem participar das respostas defensivas. E é isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida. Obrigado.